preciosos, eu voltei. Voltei depois de um longo tempo sem postar nada em nenhuma rede social. E não é porque eu não queria, porque eu esquecia, não era nada disso. Eu tinha vontade, mas eu não tinha energia suficiente para entregar o meu melhor. Eu vou explicar o porquê, porque acredito eu que isso faça diferença na sua vida a partir de agora. Então fica aqui até o final do vídeo. Eu fiquei um tempo longo sem postar nada, sem aparecer em nenhuma rede social, porque eu estava, minha energia, o meu olhar estava em outro lugar. E aquele lugar ali me tomou muito tempo. E eu vou falar aonde, talvez você esteja pensando, mas onde que ela estava? Eu estava lá na minha família de origem. Precisei estar lá para resolver várias coisas que precisavam ser resolvidas. Então, meu olhar estava inteiro lá. Foi um período de muitos desafios. Não foi nada fácil, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto quando a gente visita a nossa família de origem, né? Meus pais já não estão fisicamente aqui, mas tenho irmãos, tem história nessa família, a história não deixou de existir. E revisitar isso me trouxe muita dor. Me trouxe muita dor, muito desconforto, tristeza, medo, ansiedade, preocupação. Mas algo de dentro de mim falava que eu tinha que dar esse mergulho. E assim eu fiz. Mas nesse tempo todo também não foi só dor, né? Veio a dor, mas não foi só ela que veio. Eu conheci pessoas maravilhosas que me deram colo, que me deram apoio, que trouxeram uma energia nova para que eu aumentasse o meu olhar diante daquilo tudo que eu estava vivendo. E aí, gradativamente, devagarzinho, eu comecei a dar lugar para aquilo. Eu comecei a concordar, porque nada chega na vida da gente se a gente não precisa daquilo, né? Mas a partir do olhar que você tem daquilo, aquilo pode se transformar numa força gigante. E foi o que aconteceu comigo. Mas eu precisei dar esse mergulho, estar inteira naquele momento. E assim eu fui percebendo os avanços, eu fui acolhendo tudo que vinha e foi libertador, foi transformador. Eu bem sei que tudo que chega na nossa vida chega com algum propósito para a gente aprender, né? E tudo que é difícil, que às vezes a gente pensa, nossa, que maldição. No final, se a gente tiver um olhar atento, uma presença plena naquele momento, se transforma numa grande bênção. E foi assim que aconteceu. Então, devagarzinho, eu fui me trabalhando, devagarzinho, eu fui ressignificando várias coisas que precisavam ser ressignificadas. E como a nossa família de origem é o primeiro lugar que a gente está na nossa vida, se tem algum emaranhado ali, a gente precisa tirar, desatar esses nós, porque só assim a nossa vida flui, com mais leveza, com mais dinamismo. Então hoje eu estou aqui muito feliz, muito grata, muito leve, muito plena para falar com vocês que eu estou de volta. E como tudo nessa vida se atualiza e está em constante evolução, eu atualizei todo o meu trabalho. Eu agora vou continuar falando de ansiedade, de como elevar a frequência, de lutos, de relacionamento de casal, mas tudo em plena conexão com a família de origem, porque tudo surge de lá. Qualquer experiência que você tenha na vida adulta, a primeira origem foi na família de origem. Então, tá tudo conectado. Por exemplo, quem tem ansiedade, muito ela aprendeu com algum dos pais ou com os pais, ou com aquele sistema primeiro na qual ela foi inserida. O luto, muitas pessoas, cada um passa pelo luto de uma forma muito íntima e tem tudo a ver com a família de origem. Quando eu me dou bem com a família de origem, quando eu estou no lugar certo, esse luto não é tão doloroso. A pessoa vive o luto, mas ela consegue no momento certo, né, voltar para a vida. Agora, a pessoa que teve sempre problema com a família de origem, muitas vezes ela vive esse luto com uma culpa, com remorso. Então, esse luto se estende além do tempo necessário.
A frequência, muitas pessoas têm gratidão pela vida e geralmente quem tem gratidão pela vida tem gratidão aos pais, porque tudo começa no papai e na mamãe. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade de tomar a vida, que têm uma dificuldade de ter a frequência em alta, muito está ali por algum problema, alguma exigência para com o papai e com a mamãe. Então, todo o conteúdo, ele não vai ser modificado, ele vai ser transformado, sempre conectando a família de origem. E talvez você fale assim: ah, Jean, você está falando isso agora porque você viveu essa situação ou você fez um cursinho. Não, não tem nada disso. Eu parei quando veio essa mensagem para mim: trabalhe com a família de origem. Eu fiquei pensando, gente, por que eu não trabalhei isso há anos? Dando muita ênfase. Porque desde que eu me formei, eu fiz todas as especializações feitas foram todas na família de origem em casais. E não foi uma especialização nem duas, foram várias, sempre na família de origem de casal. E se quando eu formei eu tive esse olhar, é porque na minha família eu sou aquela curiosa, talvez você seja na sua família, que quer saber tudo sobre as histórias da família. A história da avó, a história do avô, a história dos pais. E eu sempre fui a curiosa na minha família, eu sempre fiz esse movimento. Tanto que quando eu senti que o movimento estava incompleto de informação, eu peguei minha mochilinha e fui lá para o Líbano, porque minha descendência ela é libanesa, a minha história veio de lá e eu fui tranquilamente sozinha, sem saber idioma, sem saber falar inglês, nada, buscar mais informações da minha história. Então aqui eu vou estar com vocês, compartilhando, abrindo possibilidades para que você pare de repetir os padrões que não te acrescentam mais na sua família, para que você saia da paralisação que você sente, para que você cure seus traumas, suas dificuldades. Então nós vamos caminhar junto a partir de agora. Eu conto com a sua presença. Se inscreva no canal, fale aqui nos comentários o que você gostaria de aprender nesse tema tão amplo e tão grandioso que é a família de origem. Eu quero saber, a sua família impacta na sua vida? Conta aqui, comenta aqui nos comentários que a gente vai começar a conversar e desenvolver esse tema juntos. Bora lá? Conto com a sua presença. Paz e luz e até o próximo vídeo.